A sua língua talvez seja um dos melhores termômetros que o seu próprio corpo desenvolveu para que você cheque a sua saúde de forma integral, tá? E também a sua língua te dá muitas dicas sobre o que você tem que fazer para melhorar a sua saúde. É exatamente isso que a medicina chinesa acredita e é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então seja muito bem-vinda, minha querida. E bom, gente, para a medicina chinesa, né, existe o conceito de microsistemas corporais. Então são regiões do corpo que meio que representam a totalidade do corpo. E esse conceito, gente, ele vem do conceito do microcosmos e do macrocosmos, na ideia de que tudo no universo se replica em escalas minúsculas e em escalas gigantescas. E é também, claro, a ideia, né, galera, de que o nosso corpo interno é uma cópia do universo. Show? Só que transformado em biológico, né, num universo biológico. Então, tudo que está fora também está dentro. Né? E por isso que os sábios antigamente falavam que se a gente quiser conhecer todos os segredos do universo, basta a gente conhecer a nós mesmos. Né? Muito mais fácil olhar para dentro que que você tem um contato total do que, sei lá, explorar o universo inteiro, entende? E os microsistemas são essa ideia incorporada, né, no nosso ambiente corporal. Show? Ou seja, galera, para a medicina chinesa, por exemplo, na palma das nossas mãos existe um microsistema que engloba todas as estruturas do corpo. A gente conseguiria enxergar o corpo inteiro na palma das nossas mãos. Assim como na palma dos nossos pés. Mentira, na sola dos nossos pés, porque pé não tem palma. Então, na sola dos nossos pés, a gente também conseguiria observar todo o corpo. A orelha é outro microsistema. Todo mundo aqui que já viu o pessoal colocando aquelas sementinhas na orelha, o que é aquilo? É um microsistema auricular, onde o corpo todo se reflete nessa estrutura. E existe a língua, galera, ou as mucosas, que são os microsistemas mais internos. Então você concorda comigo que a língua ela é uma manifestação de algo dentro do seu corpo? Quando você olha para sua mão, você está olhando uma parte de fora do seu corpo, concorda comigo? Quando você olha para sua orelha, você também está olhando um negócio que está para fora, certo? Agora, a língua é uma das únicas coisas que a gente tem que é de dentro do nosso corpo. E a gente consegue mostrar fora. Isso é muito importante, galera. Por quê? Porque como ela tem um contato muito direto com o interior do corpo, ela é de fato algo que está dentro. Ela, vamos colocar assim, ela tem um contato muito íntimo com todos os órgãos internos do nosso corpo. Show de bola? E por isso que na língua a gente consegue ver a saúde de todos os órgãos internos. Então, para a medicina chinesa, galera, eles catalogaram, né? Eles fizeram um mapa da língua, onde cada região da língua, ela manifesta um órgão. Show de bola? De maneira geral, galera, quando a gente pega a língua e bota para fora, a gente tem 3 aquecedores. Então, eles separam a língua da mesma forma que eles separam o corpo. O que existe embaixo, o que existe no meio e o que existe em cima. A gente pode fazer isso para o universo inteiro também, para o planeta inteiro. Subsolo, solo e céu. Perfeito? Para vocês entenderem essa ideia do microsistema, né? De que isso não é uma viagem de um doidão chinês. Entendeu? Existe toda uma filosofia. Show? Dos fractais da própria natureza, né? Então, um fractal pequeno vai se expandir e formar um fractal grande, que na prática é o mesmo fractal pequeno, só que gigante. Então, galera, quando a gente pensa, né, que a nossa língua talvez seja a mucosa mais fácil de explorar, a gente consegue entender por que ela tem essa íntima relação com os órgãos internos, né? Existem outras mucosas que a gente conseguiria explorar. Show, por exemplo, a mucosa do pênis, a mucosa da vagina, a mucosa do ânus, mas são mucosas muito mais difíceis de você conseguir analisar numa prática clínica, entende? Por isso que a língua, né, é o que tem de mais fácil da gente conseguir ver o estado interno do paciente. E aí eles dividiram a língua, então, em 3 partes. Show de bola? A parte de baixo, que é a ponta da língua, está associada ao aquecedor superior, pulmão e coração. A parte do meio da língua está relacionada, então, a estômago e fígado, baço e fígado. A parte inferior da língua, que é a parte de trás para a medicina chinesa, está associada ao rim e à bexiga. Show? Isso é muito importante, galera, para que você comece aí a ver a sua língua agora nesse momento, né? E comece a notar
a diferença estrutural que existe nessas três partes da língua. Por quê, galera? Porque para a medicina chinesa, a língua ela vai mostrar o problema antes dele surgir no físico. Entenderam? Então você consegue, através da medicina chinesa, através do diagnóstico da língua, você consegue antecipar problemas que ainda vão aparecer. Sacou? Isso é muito interessante, muito importante, tá? Existem diversos problemas, eu não sei se nós vamos entrar aqui em todos os problemas, tá, galera? Porque aí é toda uma análise, né? A gente precisaria de toda uma aula mesmo para a gente conseguir analisar a língua. Se você tem interesse, né, em ficar bom no diagnóstico de língua, vem estudar com a gente, né? Clica aqui no link aqui embaixo, né, ou lá no link da bio do Instagram, né, para que você conheça o nosso curso. A gente fala de língua lá dentro da nossa comunidade, né, dentro do nosso curso e dentro do grupo dos alunos, praticamente toda semana, né? Por quê? Porque a medicina chinesa leva o diagnóstico da língua muito a sério. A gente sempre tem que lembrar, gente, uma outra coisa muito importante, que 90% dos pacientes não se auto-observam. Então, muitas vezes você vai perguntar para um paciente, por exemplo, você sente espasmos? Você sente cãibras? E a grande maioria das pessoas não sabe responder. Entende? Ou ela vai te falar, não, sinto não. Sinto não. Mas a grande maioria das pessoas não percebe que ela sente espasmos, que ela sente cãibra. Aí na língua, você pede para ela colocar a língua para fora, e a língua começa a fazer isso aqui, ó. Isso é um espasmo da musculatura da língua. Olha que sinal rico que às vezes o seu paciente não se auto-percebia, não entendia que aquilo era um sinal, nem sabe que aquilo era um espasmo, por exemplo, mas que na língua, quando você vê o corpo não mente. Então a gente mente. A gente não sabe identificar os nossos problemas. A gente não se auto-observa. A gente não tem a consciência corporal que deveríamos ter. Mas o corpo não mente. Por isso é muito importante você aprender a ler uma boa língua, né? Ou ter uma boa leitura de uma língua. Show? Portanto, querida, a língua de um modo geral, tá? Ela era para ser rosada, né? Levemente rosada. Ela é para pegar todos os canos da língua, então ela é para preencher a boca, mas não para sair da boca, não para ser inchada. Não deveria ter marcas de dente, por exemplo, né, nas laterais da língua, que mostram, né, essa tendência a um inchaço. Entende? Que ela fica apoiada atrás dos dentes ali e começa a criar marcas, né, desses dentes, tá? Por inchaço, entende? Essa língua não deveria nem ser grossa demais, nem fina demais. Essa língua, ela deveria sair da boca e voltar com a boca com tranquilidade. Então, a pessoa deveria conseguir colocar a língua para fora e ir para dentro. Muitas pessoas, galera, colocam a língua para fora e não conseguem deixar a língua para fora. Por quê? Falta de sustentação, falta de força muscular. A língua é um músculo. Se você coloca o músculo para fora e esse músculo começa a balançar todo e você tem que puxar isso para dentro logo, tá faltando força muscular. E aí nós vamos ver as diferenças entre os sinais da língua, também dentro da própria língua. Por exemplo, coloquei aqui a língua para fora, a língua começou a tremular. Isso tanto pode ser um vento no fígado, que aí no caso são espasmos musculares, quanto pode ser uma fraqueza do tecido baço. Show de bola? Como é que você vai diferenciar isso? Por exemplo, se a língua ela tem um abaulamento, você colocou a língua para fora, e a língua afunda, principalmente no meio da língua, está faltando sustentação do baço. Lembrando que o yang do baço é o que sustenta as estruturas corporais, principalmente do aquecedor médio. Se falta yang do baço, o que acontece com as estruturas? Afundam. E aí, esse paciente, por exemplo, pode ser um paciente que vai ter uma fraqueza do assoalho pélvico daqui a alguns anos? Com certeza. Pode ser um paciente que, se não fortalecer o baço e fortalecer o assoalho pélvico, por exemplo, um dos exemplos, tá, galera? Pode ser que esse paciente tenha incontinência urinária daqui a 10 anos? Com certeza. Isso tudo, a medicina ocidental consegue identificar? Não, não consegue. Por quê? Porque eles não acreditam nesse diagnóstico precoce. E aí é o que a medicina chinesa sempre baixa a tecla, galera. A medicina ocidental é incrível, tá? E tem momentos incríveis para a medicina ocidental. Né? Eu gosto muito da medicina ocidental também, tá? E eu uso, né? Quando eu preciso, eu uso. Quando está no momento agudo, claro que eu vou usar a medicina ocidental. Só que a grande crítica da medicina chinesa é sobre esses diagnósticos precoces. É sobre não deixar o problema se desenvolver. Isso a medicina ocidental não sabe fazer.
Né? A medicina ocidental ela deixa o problema primeiro aparecer para depois resolver esse problema. A medicina chinesa a gente tenta fazer um caminho inverso. A gente tenta entender onde estão as fraquezas do sistema para fortalecer esse sistema e não deixar o problema desenvolver. Isso vai funcionar em 100% dos casos? Claro que não. Né? Por quê? Porque existem 1 milhão de variáveis nessa história. Entende? Existe, por exemplo, uma fraqueza constitucional, né? Que a gente não consegue resolver. Entende? Uma fraqueza genética. E pode ocorrer. E é claro, né, galera? Por isso que eu sempre falo. Essa é a beleza de você andar de mão dadas com as duas medicinas. Entende? É você conseguir colher as coisas antes delas acontecerem para tentar fortalecer o seu sistema ao máximo para que essas coisas não aconteçam. Se essas coisas eventualmente vierem a acontecer, você ainda tem a chance, né, entende? Da medicina alopática. De uma medicina que às vezes vai precisar de uma cirurgia, entende? Vai precisar de uma intervenção, sacou? Só que, é claro, ninguém quer fazer cirurgia, ninguém quer tomar remédio o resto da vida, porque isso não é saudável, entende? Muitas vezes um remédio alopático, né, ele pode sim segurar uma situação por muitos anos, entende? Controlar aquele sintoma, aquele sinal. Mas isso tem um alto custo para o seu organismo. E com certeza, uma hora essa conta chega. Então, galera, eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter de não deixar os problemas começarem. E a medicina chinesa é fera nisso. Entende? A medicina chinesa é incrível nisso. E um dos diagnósticos que a gente tem dentro da medicina chinesa é o diagnóstico da língua, que vai se somar a todos os outros diagnósticos que a gente usa, né, de sinais e sintomas, e dos outros microsistemas corporais. Tá? Então, gente, sempre leia a sua língua. Se a sua língua estiver muito vermelha, isso mostra calor. Concorda comigo? Mostra agitação. Mostra raiva. Tem muita energia acumulada no seu sistema. Por outro lado, se a língua está muito pálida, sem cor, o que está mostrando aqui? Uma falta de sangue. Sua língua é para ser rosa. Nem branca, pálida, nem vermelha. Vermelha é calor. Pálida é falta de sangue. E aí normalmente vai vir acompanhado de uma fraqueza, de um cansaço, né, de uma dificuldade de se concentrar. Se a sua língua é muito seca, ressecada, tem muitas fissuras nessa língua, pode ter certeza, você tem uma secura interna muito grande. E tem que corrigir. Porque se a sua mucosa já está toda rasgada, já está toda trincando, imagina como é que estão os seus órgãos internos. Entende? Se a sua língua tem uma saburra, né, que é essa parte de cima aqui, ó, esse branco, tá vendo? Esse branco é a saburra. Para a medicina chinesa, todos deveríamos ter uma saburra fina, branca na língua. Se a sua saburra era uma saburra muito amarelada ou muito grossa, cuidado, você está juntando muita sujeira no seu organismo. Esse é o tal do calor e umidade que a gente fala. Por outro lado, se a sua língua não tem saburra nenhuma, cuidado também, está faltando yin, está faltando hidratação. O seu organismo está com uma capacidade de regeneração muito baixa. Sacou? Se a sua língua está roxa, né, pode ser tanto a parte de cima, mas principalmente esses vasinhos de baixo, pode ter certeza, você tem uma estagnação de sangue dentro do seu organismo. O seu sangue não circula tão bem. E por isso, quando o sangue não circula bem, né, ele começa a coagular, começa a engrossar, gerando então veias roxas ou azuladas. Sacou? As laterais da língua falam muito sobre o fígado. Entende? Então, se as suas laterais estão muito infladas, vermelhas, é o fígado que está com problema. É o fígado que está muito inflado, está muito inflamado. E ele inflama as laterais da língua. Se as laterais da sua língua estão com muitas marcas de dente, muito inchado, ou se a sua língua é muito grossa, muito... Você bota a língua para fora, ela sai para todos os lados da boca assim, demais, pode ter certeza, existe aí um acúmulo de umidade fria do baço. Seu sistema digestivo não está bom. E isso está começando a acumular umidade frio, que depois vai virar umidade de calor e vai piorar todo o problema. Entenderam, gente? Então a língua, galera, ela é um grandíssimo aliado do nosso diagnóstico. E com certeza, tá? Os terapeutas que sabem ler bem uma língua, eles estão anos-luz na frente dos terapeutas que não sabem ler bem uma língua.
E eu não tô falando só de terapeuta chinês não, tá, gente? Eu acho que hoje em dia, né, principalmente com o mundo globalizado como esse, a gente pode aproveitar os conhecimentos, mesmo que a gente não trabalhe na mesma área. Entende? Então, porra, um reikiano vai ter benefício de conseguir analisar a língua de um paciente? Com certeza. Entende? É uma pessoa que vai fazer uma massagem. Pode se beneficiar muito de olhar uma língua do paciente? Com certeza. Dá um exemplo simples, né? Chegou a fazer uma massagem, pediu pro cara botar a língua pra fora. A língua tá curta, ele não consegue botar, é aquelas pessoas que botam a língua assim, ó. E a língua não sai, tá? Ou a língua sai até que assim, ó, muito pouquinho, e tensa, dura, a língua dura, assim, ó. Pode ter certeza, esse é um paciente que tem muita tensão muscular. A língua é um músculo. Se essa pessoa tem tensão na língua, imagina como é que tá o trapézio dessa pessoa. Como é que tá toda a musculatura do corpo dessa pessoa. Tá extremamente tensa. E você consegue ver isso pela língua. E aí você consegue, como um massagista, falar, olha, vou fazer o seguinte, antes da gente começar a nossa consulta, vamos tomar um chazinho de melissa, ou 2 cápsulas de 500mg de melissa. E aí, não acredite em mim. Faça o seu teste. Dê a melissa pro seu paciente que está tenso por 1, 2, 3, 4 sessões. E veja como sessão por sessão a musculatura dele vai ficar cada vez mais relaxada. Até o ponto de um dia chegar, às vezes vai ser na primeira sessão, né? Talvez você dê uma melissa para ele, já vai ser a sessão falando, Yuri do céu, hoje foi incrível. Nossa, hoje eu dormi na maca. Você já vai saber, olha só, relaxou a musculatura, né? Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser na 10ª. Mas uma coisa, gente, eu tenho claro na minha cabeça. Água tanto bate até que fura. Então, por mais tenso que esteja o seu paciente, se você relaxar a musculatura dele e relaxar com tudo que você tem, tanto externamente quanto internamente, né? Então, a massagem é uma medicina externa para a medicina chinesa e a fitoterapia é uma medicina interna. Então, você está trabalhando no nível físico externo e no nível interno, né? Material fisiológico, tá? Quando você está fazendo isso, gente, esses 2 trabalhos, é uma questão de tempo. Entende? Claro, né? 1 milhão de variáveis também. Entende? Se essa pessoa trabalha num banco e passa raiva o dia inteiro e fica tenso o dia inteiro, vai ser muito mais trabalhoso, entende? Então também tem que ter essa consciência, né? Para que você não iluda o seu paciente. Entende? Tem que falar a verdade. Quais são as coisas que a pessoa às vezes tem que mudar? Se a pessoa vive uma vida extremamente estressante, tem corpo que aguenta, tem corpo que aguenta. Tem corpo que adoece com a fito aguenta, tem corpo que adoece com a fito aguenta uma vida estressante. Tem corpo que não aguenta. Não adianta. Pode dar fito, pode fazer o que quiser, mas enquanto estiver vivendo aquela situação absurdamente estressante, tem corpo que não aguenta. Entende? Aí vai tomar um monte de ansiolítico, um monte de antidepressivos, caramba, né? Vai pagar um preço altíssimo para isso depois, para conseguir viver esse estado, que muitas vezes, mesmo com esses remédios alopáticos, não se resolve. Então, gente, a gente tem que saber ler o corpo, a gente tem que saber respeitar o nosso corpo. E isso é fácil de falar, né? Muito fácil aqui falar com vocês. Eu também não respeito plenamente o meu corpo. Entende? Também estou longe de ser perfeito, tá, gente? Longíssimo. Mas o primeiro passo é a gente conseguir aprender a ler o corpo. Aprender a escutar o corpo. Muitas vezes a gente vai escutar e não vai fazer porra nenhuma. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, por exemplo, eu tenho que dormir mais cedo. Eu já passei por épocas que eu dormia muito mais tarde do que eu durmo hoje, mas já passei por épocas que eu dormia muito mais cedo. E eu sei hoje que o meu corpo já está me falando, já tem um tempo, olha, começar a dormir mais cedo. Né? Só que hoje eu não estou conseguindo dormir mais cedo por N questões. Entende? Eu acabo dormindo meia-noite e pouco. Mas eu deveria dormir 10 horas da noite, eu sei disso. Meu corpo já tá me avisando isso. E eu não tenho feito. Mas eu já sei que tem que fazer. Então, gente, é essa super dica que eu dou para vocês, tanto para a saúde de vocês, quanto para a saúde de possíveis pacientes, né? Possíveis pessoas que vocês vão tratar. É aprender a ler o corpo. É aprender, gente, a escutar e aceitar, né? Que muitas vezes vai ter um corpo super forte, vai ter um corpo mais ou menos, vai ter um corpo fraco. Entende? Todos vão viver
bem se souberem escutar e dar o que o corpo precisa. Então, diagnóstico da língua é um dos diagnósticos principais da medicina chinesa, e eu tenho certeza, tá, que se você é terapeuta, se você ajuda outras pessoas, se você quer revolucionar mesmo a saúde, sua saúde interna, a saúde dos seus familiares, aprender a ler a língua é uma das primeiras coisas que você deve fazer. Show? Medicina chinesa é cabulosa nisso, existem outras leituras também aí ao longo do mundo, né, em outras medicinas, em outras filosofias, mas é lógico, eu sempre puxo um pouquinho o saco da medicina chinesa, porque é uma medicina de 5.000 anos, né, galera? E nada vai me convencer de que existe algo com menos de 2.000 anos que vai bater uma medicina de 5.000 anos, entende? Por quê? Porque os caras têm bilhões de casos clínicos. Entende? Então não foi uma ou duas linhas que eles analisaram e tiraram da cabeça que, porque essa região aqui é do pulmão, ó. É a ponta da língua é do coração. Vou mostrar pra vocês a ponta da minha língua. Duas coisas que a gente pode ver na ponta da minha língua. A fissura na região do pulmão, então uma deficiência de yin do pulmão. E a gente pode ver que a pontinha é um pouquinho mais vermelha, né? E também não tem saburra. Ela é limpa, tá vendo? Isso aqui mostra o quê? Você viu isso no paciente, pode ter certeza, o paciente é ansioso. Eu sou ansioso? Sou, pra caramba. Sou muito ansioso. Hoje em dia, graças a Deus, a medicina chinesa conseguiu me ajudar muito a controlar a minha ansiedade, né? Eu deixo a minha ansiedade num nível que não prejudica a minha vida, entende? Mas tem momentos ansiosos como qualquer outro, entende? Já fui muito mais ansioso, mas ainda sou ansioso. E essa pontinha sem a sabor mostra o quê? Tá faltando matéria no coração, na região do coração. E para a medicina chinesa, sempre que falta matéria, sobra o quê? Calor. E calor faz o quê? Agita a mente. Sacaram? Pode ter certeza, o paciente chegou com a ponta avermelhada, principalmente com petecas, que eu também tenho. Aqui não vai dar pra ver muito no vídeo, mas eu tenho petecas, são pontinhos vermelhos na ponta da língua. E com uma fissura, pode ter certeza, tá? Tem muito calor ali, tá faltando matéria. Um paciente deve ser muito ansioso, às vezes deve ter uma insônia, deve ter uma palpitação, deve ter muitas emoções. Isso tudo você consegue sem nem conversar com o paciente. Vai fechar diagnóstico? Claro que não. Né? Você vai perguntar pro seu paciente. Você é ansioso? Aí ele vai falar, não. Você tem dificuldade de dormir? Não. Você tem muitas emoções? Até tenho. Aí você já começa, olha só que interessante. A língua fala que ele é ansioso, que ele tem calor no coração. Mas ele disse que não tem, que não é ansioso e que não tem insônia. Será que realmente ele não é ansioso? Será que ele dorme fácil mesmo? Será que ele não tem nada de insônia? Continua perguntando. Mas como assim? Vamos lá. Quando você deita para dormir, você deita e apaga? Não, deitar e apagar não. Demora um pouquinho, né? Tá, mas quanto tempo? Normal, 1 hora, 1 hora e meia. Aí você fala, olha só. Para esse paciente, 1 hora e meia para pegar no sono é normal. Isso para medicina chinesa é normal? Não. Mas para o paciente isso é normal, gente. E a gente tem que entender isso. Por quê? Porque para 90% das pessoas, as coisas que elas vivem é normal. Você entendeu? Então, ele não sabe que aquilo é um problema. E isso acontece demais, galera. A maior parte do que acontece é isso, dentro do consultório. Você pergunta, como é que tá seu xixi? Normal. Seu cocô? Normal. Seu sono? Normal. Sua respiração? Normal. Então tá tudo normal. O que tá fazendo aqui? Entende? Porque a pessoa não se liga que isso é normal. Que demorar 1 hora e meia pra pegar no sono não é normal. E nesse momento, você já consegue entender também que esse paciente, talvez, ele não tenha uma autoobservação muito boa. Ou ele está tentando esconder algumas coisas dele mesmo. Que já é uma outra análise. Entende? Uma análise mais psicológica desse paciente. Também é muito importante você, como terapeuta, entender todas essas coisas. Porque a gente pega todo tipo de coisa, de caso. Né? A gente conhece todo tipo de pessoa. E a gente tem que sempre lembrar, gente, que cada ser humano é um ser humano, cada corpo é um corpo, e a gente tem que respeitar cada um deles. Por mais que na nossa cabeça às vezes não faça sentido, por mais que, mas porra, a pessoa podia ter, né, um corpo melhor, podia, eu também podia, todo mundo podia, né, a pessoa podia cuidar mais da saúde, podia também, eu também podia, todo mundo podia,
entende? Mas respeite os processos de todo mundo, né? Acho que isso é uma coisa que é importante, né? A gente que é terapeuta ter essa sensibilidade, tá? Primeira coisa, galera. Não, a primeira coisa que eu estudaria é demais. Aí é demais, não é a primeira coisa que eu estudaria não, tá? Mas é uma das primeiras coisas que eu estudaria com certeza, seria o diagnóstico da língua, né? Eu estudaria primeiro 5 elementos, toda a base da medicina chinesa, né? Mas se você está buscando algo para você começar a entender o seu corpo ou o corpo dos seus pacientes, o diagnóstico da língua é um ótimo começo, tá? Se você nunca estudou medicina chinesa, quer começar a entender os conceitos, né? Esse é um caminho que é interessante. E que às vezes com pouco estudo, você já vai começar a entender algumas coisas do seu paciente. Às vezes quando o seu paciente chegar e você vê que a língua dele está toda rachada, você vai oferecer para ele um suco de melão, ou você vai passar para ele umas cápsulas de gergelim, ou um óleo de gergelim em cápsula. Sacou? Coisas simples, gente, mas que trazem um resultado incrível para os seus pacientes, né? Ou para as pessoas que você ama, ou para você mesmo. Show? Então eu vou ficar por aqui, galera, com o vídeo de hoje. Tamo junto demais, falando um pouquinho aí do diagnóstico da língua. Se você gostou, deixa pra gente aqui nos comentários. Yuri, adorei esse vídeo, fala mais de língua, que a gente pode fazer um vídeo mais completo sobre língua, né? Aqui eu quis trazer uma ideia, né, do diagnóstico da língua, mas é claro, gente, é muita coisa, né? Então a gente precisaria abrir a língua partes por partes, falar de cada pedacinho. E isso tudo, claro, a gente faz dentro do nosso curso. Show de bola? Então se você quer aprender medicina chinesa, vem conhecer nosso curso. Tenho certeza que você vai amar demais da conta, como todo mundo lá dentro ama. Tem uma turma super legal, alunos incríveis mesmo, né? A gente tem aula ao vivo todo mês, a gente tem grupo no WhatsApp para você tirar a dúvida, todo santo dia eu respondo lá. Então assim, tá um curso muito completo, tenho certeza que você vai gostar demais da conta, tá bom? Se você quer tratar, né, os seus problemas de saúde, tá precisando recuperar a sua saúde, me chama também no WhatsApp, né, pra gente trocar uma ideia, conversar e elaborarmos, né, um plano de tratamento para você dentro da medicina chinesa, da medicina natural. Show de bola, gente? Tamo junto demais da conta, fortíssimo abraço, fiquem com Deus e até a próxima!